Olá, queridos. Shalom a todos, a paz do Eterno. Gostaria de deixar uma palavra aos ouvintes da Palavra do Eterno nesse momento. Bom, eu quero basear a porção de hoje em Terrilim 51, Salmos 51. Esse salmo é Davi confessando seu pecado, sua súplica por perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Bom, Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo a própria Escritura. Davi era um homem que foi chamado pelo Eterno para exercer uma função muito nobre, ser rei sobre todo Israel. Davi era só um pastor de ovelhas literalmente, cuidava das ovelhas de seu pai. O fundo da história de Davi é que um filho cuidando das ovelhas do pai não era muito comum, Era serviço de um servo. Há muitas conjecturas acerca da história de Davi. Mas eu quero deixar aqui o Salmo 51 para meditação daqueles que vão ouvir a mensagem. Davi vai rogar no versículo 10 do capítulo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Bom, Davi pede ao Eterno que ele crie um coração puro dentro dele. Bom, nós estamos falando de Davi, irmãos. Nós estamos falando do maior salmista da Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus pede um coração puro. O que isso significa? Quando alguém pede algo puro, é porque o coração dele não estava puro. Quando ele cobiça Betseba, adultera com ela, quando ele mente, mata Urias, coloca Urias na frente de uma batalha, premeditou, o coração dele ali não estava puro. Neste momento, onde a ficha cai e ele reconhece os seus atos, ele pede algo muito interessante. Cria em mim, ó Adonai, um coração. Coração aqui no hebraico é leve. Leve significa o seu interior. Leve, na tradução, é coração. Mas leve trata do interior do homem. Dentro do interior. E todos nós temos o nosso interior. Aqui no hebraico, leve, tá? Tahor, lev tahor, berar. Berar é criar, Semelhante palavra barar, que vem da mesma raiz. Bom, então nós temos aqui cria, Cria em mim, ó Deus. Aqui a palavra Elohim. Davi, ele quer um coração puro, porque o dele já não está mais puro. Mas Davi é um rei. Davi é um judeu. Ele é da tribo de Judá. Ele é um israelita. Ele é um hebreu. Ele é alguém segundo o coração de Deus. Ele é alguém que tem a inspiração. Mas ele chega um momento da vida dele que ele precisa de um coração
porque o dele não está puro. E ele não pede renova meu coração, ele pede cria. Veja que a mesma palavra que é para a palavra criar, barar. No hebraico a palavra está berá. Berá, barar, mesmo significado. Que significa criar. Barar também significa criar. E ele não pede que renova. Ele pede para criar. Ele não pede para restaurar o coração que ele tinha. Ele pede para criar nele um coração. Já o Espírito, ele pede para renovar. Veja que interessante. O Espírito fala dele, né? É interessante as palavras que estão sendo usadas aqui. Criar e renovar. O Espírito, ele pede para renovar. Um Espírito reto. Renova em mim um espírito reto. Sinal que ele tinha um espírito reto. Ele está pedindo para renovar aquilo que ele era. Mas quando trata do coração, ele pede para que Deus crie nele um coração puro. Criar nele. Porque todos os homens, todos nós, somos seres humanos. Estamos em um corpo físico. E nós precisamos de que Deus crie em nós realmente um coração puro. Davi pede para criar, para que Deus crie nele. Crie nele um coração puro. Que a mensagem que eu quero deixar é: Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele veio a falhar, demonstrando que o cair é do homem. O próprio apóstolo Paulo diz: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Porque o cair é do homem, e o levantar é de Deus. É do homem cair. A falhar, pecar é do homem. Mas Davi suplica alguém que lhe pode lhe dar algo que ele muito quer. Davi não quer continuar com o coração ímpio. Ímpio no sentido de pecador, no sentido de impureza. Davi quer um coração puro porque ele não quer continuar com aquela vida que ele estava vivendo. Davi reconhece que ele precisa de mudança. E ele clama o eterno e pede o interior modificado. E eu quero dizer algo para os irmãos. Todos nós podemos cair como Davi caiu. Davi caiu e reconhece que caiu. Veja, para ele pedir a Deus um coração puro, ele tem que reconhecer que caiu. Apesar que vai ser uma escolha de cada um decidir reconhecer. Porque quando você reconhece, Davi está reconhecendo num salmo. Ele está reconhecendo publicamente que ele é pecador. Independente que as pessoas vão olhar para ele, vão rir dele, ou vão achar dele, ou vão debochar dele. Ele não se envergonha de se humilhar. E ele escreve um salmo, para que fique registrado: sim, eu adulterei. Eu fui um adúltero. Eu fui realmente um adúltero pecador. Eu realmente tinha um coração desse tipo. Mas contra Deus eu pequei. Ele deixa claro nos textos que pecou. E ele vai fazer um salmo que vai registrar. Todo mundo que lê o Salmo 51 vai ver que Davi foi um adúltero. Um dia ele adulterou. Foi. Deixou de ser. Porque o texto vai dizer que ele se arrepende. E agora ele não quer ser mais do jeito que ele era. E ele pede ao Eterno um coração puro. O centro do interior dele, lá dentro, puro. É da onde vêm os desejos, os pensamentos, as concupiscências. E ele pede isso puro ao Senhor.
Davi encontra misericórdia porque ele se arrependeu. E ele não teve medo de reconhecer que ele havia pecado. Eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, mas qualquer ser humano pode passar por uma situação como a de Davi, igual a que ele passou. Mas algo eu digo para os irmãos: Deus é misericordioso. Davi reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, e ele deixa esse texto para analisarmos. Quantos de nós não precisa de um coração novo? Quantos de nós não precisa ser renovado? Eu não estou falando de um ímpio que se arrepende, eu estou falando de um justo que caiu. Eu vou repetir, eu não estou falando de um ímpio que se arrepende. Eu estou falando de um justo que caiu e está se arrependendo. É bem diferente. Ele era um homem que era íntegro, justo, mas um dia ele falhou. Eu posso fazer algumas conjecturas. Quando foi que Davi caiu? Porque eu não acredito que um homem cai do dia para a noite. Ele adulterou como? Ele cismou, olhou da janela e viu a mulher de Urias e foi e matou. Em nenhum momento ele pensou na lei de Moisés? Eu paro para me perguntar. Ele adulterou ali? A Bíblia é muito... Ela é muito... O texto é muito pobre de detalhes. Porque ali é uma narrativa muito rápida. Só diz que ele estava no seu palácio, acordou tarde, e estava andando e viu a mulher do próximo e cobiçou, e por ser rei, ele tinha uma autoridade, ele foi lá e adulterou com ela. Só que interessante, em nenhum momento ele pensou na lei. Será que em nenhum momento ele se lembrou da Torá que ele mesmo escreveu com as mãos? Porque o rei ele tinha uma mitzvah. Ele mesmo tinha que escrever um rolo da Torá. E ele mesmo escreveu, lá no texto quando diz: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, tudo que se for do seu próximo. Ele mesmo um dia escreveu, porque ele era rei. E o mandamento é que o rei deveria escrever uma cópia da Torá. Ele mesmo, com uma pena, com tinta, com um papiro, ou um códex, eu não sei qual que usava na época, não vou aqui me aventurar, mas algum tipo de material da época dele, e ele escreveu um rolo da Torá. E lá ele viu quantas vezes o Eterno falou sobre não cobiçar, não adulterarás. Ele sabia muito bem que esse mandamento fazia parte dos ditos da aliança. São 10 ditos, ou os ditos da aliança. E um dos ditos é não cobiçarás e não adulterarás. Será que ele nunca viu o mandamento ame o seu próximo como a ti mesmo? Se ele escreveu uma cópia, ele sabia disso. E por que não veio o temor imediato? Ele já tinha se corrompido em algum momento. O espírito dele já não estava reto em algum momento. Não foi ali. Não foi naquele dia. Oh, cismei hoje, vou adulterar. Não. Porque quando o indivíduo está com o espírito reto, como é que ele está pedindo? Renova em mim o espírito reto. O espírito fala dele. Está falando dele. Lembra que lá em Gênesis Deus fez do pó da terra o bonequinho e soprou a rua sobre ele e virou alma vivente. Então o Espírito está falando dele. O interior dele não leve, onde vem o centro do seu coração, das intenções. Mas está falando do seu espiritual, dele em si. Porque eu não posso entender que leve e espírito é a mesma coisa, são palavras distintas. Rua é uma coisa e leve é outra. Leve é coração, rua é espírito. Está falando do interior dele, mas não do interior do coração, mas está falando em si dele.
Bom, então, irmãos, pare para pensar, quando foi que Davi, o espírito dele já não estava mais reto? Quando ele em si não estava mais reto? E quando o coração dele não está puro? Veja que Davi foi em praticamente todas as batalhas, mas nessa ele não vai. Será que Davi tinha parado de orar? Será que Davi tinha parado de jejuar? Será que Davi não ia mais para o monte orar? Será que Davi estava mais na grotonaria, se afastando dos cânticos? Será que ele abandonou a harpa dele, que ele muito cantava? Será que ele deixou de fazer os cultos nos lar, ou cultos no lar dele? Será que Davi estava gradualmente se afastando de Deus? Por ser rei, tinha muitos compromissos, tinha que julgar o povo, tinha muitas mulheres a dar carinho, muitos filhos para dar amor. Será que Davi estava se afastando de Deus e não percebeu? Porque eu não consigo entender um homem como este. Um homem segundo o coração de Deus está com o espírito corrompido, está com o coração impuro. Eu só consigo ver que o homem consegue pecar, como diz um dos rabinos até mesmo do judaísmo. Eu vou ler para os irmãos. Eu até fiz um quadro. Porque o indivíduo só é capaz de pecar quando temporariamente se esquece de mim, Adonai. Isso é Rashi que comenta em Shemot 33, 19 e 20. Eu vou conjecturar que Davi parou de fazer os seus louvores para Deus. Ele tinha a harpa dele que ele tocava, e a presença do Eterno vinha. Lembra-se? Os irmãos que leem a Bíblia vão entender. Lembra-se que Saul, quando estava endemoniado, Davi pegava a harpa e tocava, e o espírito imundo tinha que vazar fora? Por quê? Unção, muito unção. Oh, maravilha! Eu fico vendo que o homem só consegue ficar com o coração impuro e o espírito corrompido, e é preciso de renovação de coração novo, quando ele começa a deixar aquilo que ele tinha quando ele não era aquilo que ele é hoje. Nossa, filosofei agora, hein? Como assim, irmão Felipe? Acredito eu que Davi estava lá com as ovelhinhas lá, e ele com a harpa dele diz, os comentaristas, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. O Salmo de Davi 23 foi um salmo que ele fez quando ele ainda era pastor de ovelha. Davi não aprendeu a tocar a harpa no palácio. Davi aprendeu a tocar a harpa na presença de Deus, de Kadosh Baruch Hu. Então, tudo que Davi se tornou, muito trabalho, muitos afazeres, muitos compromissos, aquela comunhão que ele tinha com Deus, de horas e horas por dia, ele já estava exausto, tanto que ele está dormindo, ele deixa de ir para a guerra, ele deveria estar muito cansado, tantos compromissos. Conjecturo eu, que Davi já não fazia todo o culto diário, ele fazia um dia sim, um dia não. Depois começou a fazer uma vez por semana. E isso começou a abrir brecha no caminho dele. Isso começou a abrir espaço para maus pensamentos. Porque Davi, um homem que só tinha mente para ouvir hinos evangélicos, agora já ouve até algumas músicas da época. Eu vejo que Davi, a partir do momento que ele está no centro da vontade de Deus, Deus está com ele. Mas a partir que o Davi começou a parar de cantar para o Eterno, ele não parou de cantar porque ele queria parar de cantar. É os compromissos. Se tornou rei. Ele quis mais de uma esposa. Tinha mais de 8, fora as concubinas. Tinha filhos. Imagine, ele tem que resolver os problemas de todas as mulheres e levar. Imagine quantas horas. Todo dia problema, fora o problema do povo, querendo que fosse julgado. Davi estava com muito compromisso. E eu conjecturo que uma das causas possíveis, hipoteticamente falando, é que o culto dele que ele tinha, aquele culto entre ele e o Eterno,
isso foi diminuindo. Ele já tocava uma vez ou outra, quem sabe nas festas. Ele tinha os assessores para ele poder conversar. Os seus amigos, jantares. Ele começou a cada dia, aquele culto que ele tinha no início, ele já não tinha quando era rei. Eu conjecturo. Tenho o direito de conjecturar. O que eu quero dizer, irmãos? Que ninguém cai do dia para a noite. Eu falo isso tudo para dizer o seguinte: nenhum espírito é corrompido do dia para a noite. Nenhum homem cai, muito menos como Davi. Que nós sabemos muito bem que, segundo a Bíblia, Deus falou que ele é segundo o coração dele. Quando o Eterno mandou escolher, Deus não mandou ver a aparência, porque Deus via o interior. Não é isso que está no livro de Samuel? Quer dizer que o interior de Davi, no início da caminhada de Davi, agradou o Eterno. E por que agora Davi está dizendo que precisa do Espírito ser renovado e criar um coração? Coração fala do interior. Coração fala de dentro. Alguma coisa aconteceu na vida de Davi. Que Davi foi a passos lentos, se afastando. E o alerta que eu quero fazer para nós: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o que eu quero dizer é cair é do homem. Se nós não continuarmos nos passos do Mashiach, andando com ele nesta caminhada, todos nós podemos nos corromper e cairmos. Não vamos deixar os nossos cultos matinais. Não vamos deixar nossas orações na madrugada. Não vamos nos entulhar de trabalho, irmãos. Vamos reservar o tempo do Eterno na nossa vida, para que a gente possa continuar de pé. Essa é a mensagem que deixo para vós outros, que o Eterno nos abençoe. Medite na palavra. Se Davi caiu, quem sou eu? Isso me dá mais argumentações, me dá mais palavras, me dá mais uma resposta que temos que ficar firmes, vigiando e orando. Foi o que o Maciel disse. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Então, se eu mudo a frase, se eu não vigio e se eu não oro, eu caio. O que aconteceu com Davi? Ele não estava orando. Ele não estava vigiando. E por que ele não estava orando? Enquanto ele era pastor de ovelha, ele orava, ele cantava, ele fazia os seus cultos. Deus descia na terra. Ele lutava com o leão, ele lutava com o urso. O homem que enfrentou um urso, o homem que enfrentou um leão, o homem que enfrentou o gigante Golias, enfrentava, ele não conseguiu resistir a um desejo da carne. Então Davi já não orava, já não jejuava, já não lia os rolos da Torá. Era só banquetes, era só viagens, era só ir e vir. E começou a se esquecer daquele que lhe tornou quem ele era. Porque para se esquecer do Senhor, você não precisa virar ateu. É só você deixar de falar com Ele. É só você deixar o livro que fala dele. É só você parar de orar. Pense nisso. E que a vos abençoe. Sejamos abençoados. Em nome de Yeshua.